Ligado na cidade. De volta e tem participação de Edgar Miguel. Edgar, tudo planejado para a gente começar no horário certo. Aí vem o Dória e lança o Vale Gás. O cara empobrece, arrebenta a minha população, destrói a população, empobrece a todos e aí lança o Vale Gás. Putz, olha, Edgar, eu vou dizer para você. Aí ano que vem, na campanha eleitoral para presidente da República, Dória lançou em São Paulo Vale Gás. O cara lá no Nordeste não faz ideia do que foi, né, a pandemia para nós, o resultado, o empobrecimento da população e não sabe quantos foram atendidos pelo Vale Gás. Mas imagina que ele pode dar Vale Gás para o Brasil inteiro? Aí, incomodado que fiquei, fiz um comentário e me excedi no tempo. Seja bem-vindo, Edgar. Tudo bem, Pitoli. Fica tranquilo quanto ao tempo. Você sabe que isso que você acabou de dizer mostra a importância da gente ter o quadro geral, né? E nunca olhar o micro, né? O quadro geral nos faz uma visão melhor, não é? O quadro geral, eu entendo. Olha que legal, criou o Vale Gás. Não, mas espera aí, ele teve que criar por quê? Porque nos empobreceu, uma série de outras coisas. Mas enfim, vamos lá. Éden ávido, louco para passar a provocação para você. Fala, Éden. Boa tarde, Edgar. De novo, a gente estava conversando aqui na hora do intervalo, né? E o que eu vou falar hoje nós tivemos uma entrevista muito importante no Jornal da Manhã, que foi a entrevista do Fernando Haddad, foi candidato à presidência, foi prefeito do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, foi ministro da Educação, e nós tivemos, como sempre, bastante comentários aqui. E eu queria trazer uma frase do Stephen Covey, que é um escritor norte-americano já falecido, escritor de best-seller. Ele disse o seguinte: o maior problema da comunicação é que não ouvimos para compreender, ouvimos para responder. É isso daí, Edgar, estamos cada vez ouvindo mais para ter respostas do que para compreender o mundo que nos cerca. O Pitoli acabou de dar um exemplo disso, falando sobre o Vale Gás. Nossa, você trazendo o Covey para nós, que legal, viu? Você traz personalidades ótimas. Recomendo a todos para lerem 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Vale para a vida. Olha, já faz uns anos que eu comento que devia haver, se é que não há, curso de escutatória, né? Porque escutar é uma raridade e talvez seja mais difícil que falar, né? O mundo ocidental privilegia o falar, né, o espetáculo, do que o ouvir, né? O ouvir é todo oriental, né? E, de fato, o ouvir exige uma condição, né, de você se abster, né? É uma abstinência que você tem que fazer, porque você tem que, no ouvir ideal, praticamente não pensar enquanto a pessoa fala. Você tem que praticamente abrir espaço dentro de você para que a pessoa seja falando, né? Conta-se uma história, inclusive, de que existe deve ser uma lenda, um povo que um só pode falar depois do outro se der um tempo de 30 minutos. Porque responder ao outro, falar sobre o que o outro disse em menos tempo seria um desrespeito, significando que você não deu a devida importância ao que a pessoa disse, nem pensou suficientemente para que você pudesse responder. Falta-nos certamente ouvir. Vivemos numa sociedade que não ouve. Edgar, hoje pela manhã, na Rádio Que Ouço do Rio, o Antônio Carlos falou o seguinte: se você não se preocupa em escutar, não terás o direito de falar. É isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Porque, gente, o ouvir verdadeiro é quase um ato de caridade, né? Você abre espaço para a pessoa existir, né? Falando até filosoficamente. A pessoa existe quando se expressa, quando ela se coloca no mundo. A gente perde uma riqueza imensa quando a gente não ouve, quando a gente realmente ouve para escutar. Ouvir para escutar não é ouvir. Não é ouvir. É simplesmente reagir a uma situação, né? É totalmente diferente. Você perde a possibilidade, inclusive, depois de ouvir o outro, se ouvir e descobrir de fato o que você tem de novo para acrescentar. Então há muito a descobrir sobre isso.
E outra, Edgar, falei hoje cedo aqui, na minha casa às vezes está passando alguma coisa, seja no rádio ou na televisão, aí o assunto é importante, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão falando, aí de repente fala assim, nossa, você ouviu? O que ele falou? Eu falei, não, vocês não deixaram ouvir, vocês estavam conversando, aí depois, você viu? E aí? Então muitas vezes a gente sequer presta atenção e depois tem um interesse e já passou. Já passou. E você sabe que essa nossa ânsia de falar tudo ao mesmo tempo, falar um em cima do outro, não dar nem respirar, fala de um adoecimento, né, das nossas relações, não é? A gente fala gritando, fala alto, como se a gente estivesse a quilômetros de distância, e a gente está perto. Mas talvez, a nossa gritaria diga para o mundo que nós acreditamos que estamos todos distantes. Então, há muita coisa a pensar sobre o estado atual das nossas falas, que quase não são mais diálogos, né? Verdadeiros não são, né? E sobre a nossa necessidade brutal de escutar. Escutar, inclusive, a si mesmo, viu? Perdemos a chance muitas vezes. Edgar, beijão no seu coração, querido. Beijão a todos, muita luz, vamos escutar. Sempre. Obrigado. E a Jovem Pan, ouve a Jovem Pan. Deixa eu puxar para mim essa brasa, né, Edgar?